Olá pessoal, aqui o Gilgamesh Rei Teórico. Eu estou aqui trazendo a parte 11 de Eu em Jujutsu Kaisen DxD Slayer continuado a teoria. Depois da conversa com as garotas, eu fico trabalhando no meu escritório pensando em novas tecnologias e maneiras de melhorar a cidade quando de repente o telefone da minha casa começa a tocar. Então eu atendo e falo Mansão Voldigot, que fala. Então uma voz irônica fala: como está meu querido aluninho? Continua forte como sempre. Então eu falo: o que foi, Sensei Gojo? E muito raro você ligar pra mim. Então o Gojo dá uma risadinha e fala que o evento de intercâmbio está perto de começar e que precisamos do aluno mais forte da nossa escola. Eu falo que entendi tudo, eu só vou resolver alguns problemas da minha empresa. Logo vou chegar. Assim que eu falo isso, o Gojo desliga na minha cara, me deixando muito puto. Então eu chamo as garotas e falo que eu preciso ir pra escola, deixado elas um pouco surpresas. Elas perguntam como alguém que já é líder de uma empresa pode estar na escola ainda. Então eu começo a rir e falo às outras depois que eu explico tudo sobre as maldições e os feiticeiros. Ela fala pra eu tomar cuidado. Eu só aceno minha cabeça e falo que elas não precisam se preocupar. Enquanto isso acontecia na escola Jujutsu, todo mundo estavam me esperando. Enquanto isso a Maki pergunta se eu ia conseguir lutar, já que eu não tinha treinado com eles. Então o Fushiguro fala que eles não precisam se preocupar, mesmo que o Gil não tenha treinado. O ponto forte dele não é nem o poder bruto, mas a incrível inteligência dele. Nobara sério com todo aquele poder apelativo. O ponto forte dele é a inteligência. Só pode tá brincando, Panda. E verdade, quando eu estava conversando com o Gil, a maneira como ele falava até mesmo como ele agia era uma maneira madura e quase como se ele já fosse um adulto. Ele uma pessoa bem misteriosa e no Maki Salmão tradução. Mesmo assim ele ainda é um cara legal, Panda. E verdade. Então eu abro a porta e falo sobre o que eles estão falando, assustando todo mundo. Eu pergunto por que eles estão tão assustados. O Panda fala que porque eu e nem mesmo conseguiram sentir minha presença se aproximar. Foi mal, Maki, mas por que você está usando o terno? A gente vai competir no combate com outra escola. Então eu explico pra eles que eu estava trabalhando na minha empresa quando o Sensei Gojo me ligou e por isso não tive tempo pra me trocar, deixando eles de boca aberta ao estilo anime. Nobara, peraí, você tem uma empresa, então você é rico? Bom, eu não diria rico, eu sou bilionário na verdade. Nobara fala sério. Então Nobara começa a falar: Gyuzi, meu amigo do coração, quase um irmão, porque a gente não se entende melhor. Vamos sair um dia, sei lá, fazer compras, Panda. Interesseira você em Nobara. Então eu começo a rir e falo que está tudo bem, afinal o dinheiro que ela gasta e só uns trocados comparado com minha fortuna. De maneira desumilde ao estilo Bruce Wayne. KKKKKKK. Depois desse falatório a gente vai até o local onde os alunos de Kyoto estavam esperando a gente. Assim como a história original, eles começam a provocar o time de Tóquio, enquanto tudo apenas me que eles não devia provocar os oponentes, afinal eles vão lutar com um feiticeiro de classe especial. Enquanto olhava para mim eu dou um pequeno sorrisinho e falo que está tudo bem, afinal aqueles que se acham demais sempre têm orgulho destruído da pior maneira possível, deixado eles um pouco assustados. Então o Sensei Gojo aparece como na história original, dizendo que o Itadori estava vivo, deixando todo mundo surpreso, menos eu, que estava completamente neutro a tudo que acontecia. Então a Nobara faz o Itadori usar um porta-retrato funerário, me fazendo dar umas pequenas risadas. Então a Maki séria fala que agora que eles têm o Itadori, precisamos saber o que ele é capaz. Então ele fala que sabe socar e chutar. Eu dou um cascudo na cabeça dele e falo que não é só isso, o Itadori e o segundo mais forte em força física dos alunos. Eu estou em primeiro, Itadori em segundo, Maki em terceiro, Panda em quarto. Então o Panda fala que eles já tinham planos de ataque, mas eles querem ouvir minha opinião. Então eu fico sério e começo a explicar que o Todo pode parecer só um brutamontes, que ele é um grande estrategista, assim como eu, mas a personalidade dele afeta muito isso. Com toda certeza ele vai vir direito pra cima de nós ignorados companheiros. Quando isso acontecer, o Itadori entra em ação e vai segurar o Todo, enquanto o Panda e o Maki vão focar nas maldições. Maki e Nobara irão ficar juntas o tempo todo pra segurar Maya Mishimiya Amai e uma garota orgulhosa. Ela com toda certeza vai atrás de vocês duas, enquanto a Nobara é
a tal Mishimiya é o bom pelo Ok. Eu percebi ela e a Mai possuem uma boa amizade, elas com toda certeza vão ficar juntas e dar apoio uma pra outra. Megumi Noritoshi Kamo vai ser um trabalho. Aquela técnica dele pode ser usado tanto para combate corpo a corpo quanto para lutas a curta distância. Você e seus Shikigamis são a melhor opção para lutar com ele. O Megumi apenas confirma com a cabeça. Já o Mekamaru será o suporte deles. Bom, isso e tudo, enquanto a mim vou apenas assistir tudo, deixando todos menos o Megumi de boca aberta. Então eles começam a falar e reclamar no meu ouvido que ver o quanto nós melhoramos. Afinal, se ele quisesse poderia acabar com toda a escola de Kyoto junto com a gente. Então ele quer que a gente vença sem precisar depender da ajuda dele, sem falar que a estratégia dele já nos deixa vários passos à frente deles. Então estamos na vantagem da luta. Eu dou um sorriso e falo que não apenas isso, os professores pediram para eu não participar do intercâmbio pelo simples motivo de estar no mesmo nível daquele vagabundo de olhos vedados. Então a luta séria, bem injusta para as pessoas de Kyoto. Depois eu dou um tchauzinho e falo para eles vencer a luta custe o que custar. Enquanto eu caminhava até a sala dos professores, eu me encontro com Shoko. Então a gente começa a conversar sobre coisas triviais até que ela pergunta se eu não vou participar do intercâmbio. Eu dou um suspiro com cara desanimada e falo que o diretor Yaga me desclassificou por eu ser muito poderoso, quase do mesmo nível do Gojo, fazendo ela rir muito e dizer então você vai ter que ficar assistindo tudo, se fazer nada, devem ser muito chato isso. Então quando nós que precisa voltar para a enfermaria, então eu me despeço dela, mas antes dela sair ela chega bem perto do meu ouvido e fala se as coisas ficarem chatas finja que está passando mal e vá para a enfermaria, porque eu vou cuidar de você com muito carinho. Enquanto morde a minha orelha direita e saia com um sorrisinho traverso no rosto. Meu pensamento hoje tem voltando para a teoria. Quando eu entro na sala o Gojo começa a falar olha só, se não e meu aluno favorito vai ficar fora da brincadeira hoje, tadinho da Kiasa. No momento que ele fala isso uma espada sai voado na direção dele, mas parava bem na frente da cabeça dele por causa do Mujin. Gojo, que isso, tentou matar o professor seu danadinho. Eu mando meu dedo do meio pra ele e falo pra ele não encher o saco, enquanto sentava em uma cadeira do lado da Utaime. Então o Gojo a Utaime começa a ter a mesma conversa da história original até que ele fala sobre a escolar ter um traidor, deixando a Utaime bem surpresa sobre até que ela perguntava e se eu fosse mané traidora você e fraca, fazendo a Utaime jogar um copo de chá que era impedido pelo Mujin. Eu falo para a Utaime não ligar pra esse imbecil. Então eu explico o motivo dela não ser uma suspeita e o fato dela na maioria das vezes estar presente na escola de Kyoto, já que ela é uma das poucas feiticeiras que tem autorização para dar aula, enquanto em Tóquio possui bem mais como esse vagabundo do seu lado e meio, e por isso você passa muito mais tempo na escola para ter um alívio de suspeita. Eu diria que o diretor de Kyoto, mas ele seria óbvio demais sem mencionar que ele é um dos velhos mais conservadores do mundo Jujutsu. Então as chances dele ser um suspeito são bem baixas. Se juntar todos os fatos, um suspeito mais provável seria um aluno. Motivos 1, eles são alunos em treinamento, as suspeitas deles são bem baixas. Motivo 2, eles têm muito mais tempo livre e vida social que os professores. Então eu suspeito que o traidor seja um dos alunos da escola. O Gojo e a Utaime ficam me encarando durante um bom até conseguiu pensar em tudo isso sozinho. Eu dou um sorriso e falo que apenas sou fora, deixado os dois com cara de poker. Então o intercâmbio com os alunos de Tóquio, eu tinha entregado fone sem fio para cada um deles e tinha explicando como funcionavam. Eles apenas tinha que conectar no celular deles e bastava dizer o nome para que querem ligar, já que o fone sem fio faria a ligação automaticamente sem precisar tocar um dedo no celular. Na sala dos professores, nossa, essa tecnologia que sua empresa fabricou são bem úteis para ser usadas nas missões. O tem de fato poder se comunicar com os companheiros sem precisar do auxílio do celular e muito vantajoso. Eu dou um sorriso e falo que por hora e só um protótipo, logo as escolas Jujutsu terão esse equipamento por um preço bem barato voltado para luta. Como os alunos de Tóquio, enquanto eles corriam, várias árvores começaram a ser destruídas no caminho, revelado o responsável disso que era o Todoumaki. Pensamentos como Gyu, disse o Todou,
veio para em cima. Então Itadori segue o plano e vai pra cima dando uma joelhada na cara dele, enquanto os antes só intercâmbio eu tinha pedido para falar a sós com a Maki e o Megumi. Então eu explico para eles não abaixarem guarda e ficar de olho no Itadori, porque aquele velho de Kyoto com certeza vão tentar matar ele, deixando eles muito surpresos, para depois se acalmar e confirmar com a cabeça. Fim do flashback. Então as coisas vão acontecer como na história original. Já na luta do Itadori, ela estava com bastante vantagem por eu ter ensinado as minhas técnicas para ele, como Kamehameha. Também ensinei ele a como lançar rajadas de energia, dando muitas dificuldades para o Todou, até que os outros alunos de Kyoto aparecem para ajudar o Todou. Assim como na história original, ele fala que vai depender do Itadori se ele vive ou morre. Enquanto isso, a luta dos outros foram como na história original, mas enquanto o Itadori e o Todou lutavam, eles começaram a sentir um pouco de frio e a sua respiração ficou muito mais frio e pesada, até que uma parte da floresta começa a ser congelada, como se o inverno tivesse chegado. Enquanto isso, na sala dos professores, papéis que indicavam um número de forma totalmente descontrolada, eu e o Gojo ficamos apenas calados, enquanto Altaime e começava a se perguntar o que tinha acontecido, até que um dos covers da Mimeia vista um homem alto com uma roupa vermelha segurando um leque dourado, e quando ele se aproximava do local era possível ver os olhos daquele homem, que eram brilhantes e coloridos como um arco-íris, e bem no centro dos seus olhos estava escrito segundo superior. Enfim, a teoria vai ficar por aqui. Se gostou, deixa o seu like e compartilhe o que será que vai acontecer na próxima parte. Em Se a Biroca abençoe todos vocês.